Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui tentando resolver alguma falha na nossa live, mas queremos que dê tudo certo no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. A gente estava agora há pouco tendo a live, tivemos que cancelar, mas já deu tudo certo para a glória de Deus. Vamos estar aqui aguardando o homem de Deus para a gente estar realizando nossa live no nome do Senhor Jesus. Os irmãos que forem entrando, compartilhe essa live no nome de Jesus, para a glória de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração na noite desse dia, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Por alguns desertos, todo mundo enfrenta os seus desafios. Na vida a gente sempre tem que derrubar alguns gigantes no caminho. Senhor profeta, Mas, senhor varão, ainda continua, guerreiro. Olha aí. ainda continua persistindo o problema, né? Eita, que luta tem, profeta. Eu vejo a minha tela e você vê a sua. Porém, quando a gente saiu, eu olhei lá, estava aparecendo nós dois, varão. Eu acho que é só aqui, né, nessa tela inicial aqui, Sim. enquanto a gente está simultaneamente, que fica assim, depois fica certo no vídeo. Olha aí. Quer tentar assim mesmo? Pode ser, profeta. Maravilha, estamos aqui para fazer a obra, para fazer o querer do Senhor e vamos que vamos. Amém, guerreiro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A hora que o senhor autorizar. Não ouvi, profeta. A hora que o senhor autorizar aí, a gente dá o play aqui. Pode ficar à vontade, meu querido. Amém, maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, já havíamos nos cumprimentado, eu e o bispo Mike. Para mim é uma satisfação enorme, né? Estar aqui com os irmãos, podendo partilhar esta palavra essa poderosa da parte de Deus. Eu creio que não poderia haver tema mais propício do que esse, né? Provérbios 27, 23 e 24, que diz, procura conhecer o estado das ovelhas, mas, aleluia, glória, eu gostaria até de ler Provérbios aqui na sua íntegra, né? Bispo Mike, aí o senhor se puder comentar para os irmãos aí, ou perguntar para eles, se eles estão conseguindo ver as duas telas, se eles estão conseguindo ver normal. Amém, profeta. É benção. Glória a Jesus. Glória a Deus. Provérbios, meus irmãos, eu serei breve. Acabei de chegar de um compromisso também, de uma agenda. Deus bradou os céus na terra. E o nome de Jesus foi glorificado, meus irmãos. Duas almas se reconciliou. E o que me chama a atenção é que não foi pessoas mais idôneas, pessoas de mais idade. Então sentiram a palavra, receberam com lágrima, né? O convite de se reconciliarem. E assim fizeram para a glória de Jesus. Diz a palavra de Deus, Provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, que as riquezas não duram para sempre, e duraria
a coroa de geração em geração. Então, o Senhor aqui, irmãos, nos dá a ideia, né? Procura conhecer, verso 23, o estado das ovelhas. Meus irmãos, eu creio que é um tema muito propício, Bispo Mike, né? Por conta de que hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, né? Dentro das igrejas, das instituições religiosas, a qual o texto aqui nos sugere, né, um cuidado, uma atenção com as ovelhas de Cristo, um acompanhamento, né? Essa palavra fala muito, ou tem muito a ver com um acompanhamento. Esses dias eu passei por uma situação, e aí eu estava dizendo, né, que alguém havia passado de uma certa forma por cima de uma palavra que havia me dado, de um acordo que tínhamos. E essa pessoa disse, olha, foi bênção, fui lá, aconteceu isso e aquilo, e ganhamos almas. Aí eu disse para ele, olha, é triste isso, que a gente muitas das vezes se preocupa muito com tirar do mundo, a gente se preocupa muito com tirar, supostamente, das garras do diabo, tirar do vício, da prostituição, e a gente traz para a igreja, porém a gente não tem a preocupação de manter os cuidados, a atenção. Então nós precisamos saber o estado que está as ovelhas. Nós precisamos entender como elas estão, se estão crescendo, se estão saudáveis, se estão entendendo, se estão aprendendo a andar, né, sobre os cuidados do pastor, se estão se adequando ao aprisco. A gente precisa ter entendimento de como as almas estão dentro da igreja, dentro ou debaixo da nossa liderança. A gente precisa ter preocupação, porque tem muitos feridos, tem muitos que estão machucados e não são assistidos e não são tratados como deveria ser, como a palavra nos sugere. Então a gente precisa voltar a nossa atenção, né, para aquilo que o Senhor requer de nós. Primeiro que a Bíblia diz em Provérbios, irmãos, que aquele que ganha alma, sábio é. Só que o ganhar alma vai muito além, né, do momento de confissão, de que alguém levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Tem gente que não quer se comprometer, né, com a causa. Tem gente que não quer se comprometer ou pagar o preço para ver a libertação, para ver a salvação, para ver a cura espiritual sendo promovida. Tem gente que não quer ter trabalho, ora uma vez, ora duas, na de três ele já abandona, porque julga, né, que a pessoa está dando muito trabalho, julga que a pessoa não quer nada com nada. Aí eu me lembro de quando Jesus começou a tratar na minha alma, Jesus começou a falar comigo, não foi de bate pronto que eu aceitei a Jesus. Primeiro o Senhor foi tendo um encontro comigo, foi tirando aquilo que nos impedia de estar na presença dele, foi limpando, foi trabalhando. E dentro desse contexto, alguém pagando o preço, alguém orando, alguém perseverando, alguém insistindo para Deus guardar, para Deus livrar, para Deus socorrer, para Deus intervir, né, no caminho que eu estava seguindo. A Bíblia diz assim, irmãos, que há caminho que para o homem parece ser direito ou reto, mas o seu fim são caminhos de morte. Então nós precisamos procurar, além de somente passar pelo caminho de alguém, a gente precisa entender que nós fomos chamados para prestar assistência. A Bíblia diz assim que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas muitas das vezes no comum, né, no costume, né, no habitual, a gente quer muito se alegrar com os que se alegram. E na vez de, né, participar ou partilhar do choro, a gente manda para outro lugar. A gente não quer partilhar desses momentos. E a gente precisa saber a condição que está as ovelhas. Porque tem muitas ovelhas feridas, tem muitas ovelhas fora do aprisco de Cristo e precisam ser agregadas. Não é frescura, não é brincadeira. Há uma luta espiritual, há uma luta, há uma guerra, né, entre a carne e o espírito. E muitas das vezes a pessoa
sozinha, né, a ovelha sozinha, ela não consegue se desvencilhar daquilo que lhe faz presa, daquilo que lhe subjuga, daquilo que domina, da condição carnal, né, das coisas desse mundo. Então tem pessoas que precisam que os homens de Deus se levantem. Sabe o que me deixa triste nesse tempo presente? É que muitos brigam por cargo, muitos brigam por posição, muitos gostam de ostentar o título de missionário, de missionária, muitos gostam de ostentar o título dentro da igreja, dentro da sinagoga, como bons fariseus, mas não saem para replicar aquilo que aprendeu, aquilo que ali foi doutrinado, aquilo que foi discipulado, porque só discipula quem foi discipulado. Só replica o que aprendeu quem de fato aprendeu alguma coisa. E quando a gente olha, né, para o pastoreio de Jesus, quando a gente olha, né, para aquilo que Jesus fez, a gente vê que a gente está um tanto quanto distante, a gente está um tanto quanto longe daquilo que a gente deveria estar, né, daquilo que a gente deveria fazer, daquilo que a gente deveria se propor a ser diante da pessoa bendita do Senhor. A Bíblia diz que é uma incumbência de todos nós ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. É uma incumbência nossa. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer replicar o que aprendemos aonde alguém não nos conhece, aonde alguém não sabe da nossa história, da nossa origem, porque é mais fácil. E muitas das vezes alguém está dentro da nossa casa, alguém está dentro do nosso lar, alguém está dentro da nossa parentela, no meio da nossa convivência, no trabalho, na escola, alguém está perecendo, na nossa vizinhança, alguém está na droga, na prostituição, está vivendo, né, no desatino desse mundo e a gente não tem coragem de mostrar, né, o que somos, o que nós fazemos dentro da igreja, que aprendeu o amor de Cristo. A Bíblia diz que se nós doar tudo que temos, 1 Coríntios 13, se doarmos toda a nossa renda, a nossa fazenda, pelo benefício de alguém, se não for por amor, de nada nos aproveitaria isso. Então, um dos maiores mandamentos e cumprimento da palavra do Senhor é o amor. Sem amor, aleluia, glória, pode haver profecia, pode haver os dons espirituais, mas ainda o amor se sobressai sobre todos eles. Sem o amor, né, a obra não prossegue. Sem o amor, eu não consigo, aleluia, glória, me importar, né, com a causa, com a situação que se encontra as ovelhas, sem que eu esteja, aleluia, glória, vivendo e pautado nesse amor, a qual Jesus nos ensinou, nós não vamos saber gerir ou lidar com tal situação. Tem gente que ele passa, né, por um caminho, intervém por um período de tempo no caminho de alguém, mas logo ele sai, né, ele não faz um acompanhamento, ele não se importa se a pessoa está absorvendo, está aprendendo, está crescendo espiritualmente. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente se preocupa muito mais com a honra, a gente se preocupa muito mais com outras coisas do que com cuidado, é porque dá trabalho. Não é fácil. Aqui eu vou decorrer rapidamente alguns textos para a gente ter exemplo, né? Porque não dá para falar de ovelha sem falar de pastor. Não dá para falar de ser, né, de ser liderado sem mencionar os líderes. Não dá, né, para fazer menção do estado das ovelhas sem que eu entenda a condição do aprisco e daquele que se diz pastor. Não dá para a gente fazer né, essa meditação sem tocar nesse ponto importantíssimo, sem tocar nesse ponto que é crucial para que a gente ache aqui um norte, a gente consiga se nortear dentro dessa passagem de Provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das ovelhas. Irmão, no capítulo de número 15 do evangelista São Lucas, verso de número 8, a Bíblia vai nos narrar a história, né, a parábola. Na verdade, são 3 parábolas ali que Jesus ele vai propor aos escribas e fariseus que estavam questionando acerca, né, de Jesus estar diante dos pecadores e dos saduceus, que agora
ovelha perdida. Depois, a parábola da dracma perdida. E, por último, a parábola do filho pródigo. Jesus, então, irmãos, ele vai começar a contar, né, qual dentre vós que tendo uma ovelha e a perdendo, não a busca, aleluia, com diligência até encontrá-la, e achando, aleluia, glória, e achando ela, aleluia, não a coloca nos seus ombros, não se alegra e convoca os amigos e faz festa por haver achado a ovelha perdida. Assim haverá festa no céu por um pecador. Não enxerga a mais de 10 metros. A ovelha, ela tem miopia. Então ela precisa ser conduzida. A ovelha, ela é vulnerável. A gente vê a dependência, aleluia, da ovelha, do seu pastor, do seu líder, do seu cuidador. É por isso que a Bíblia vai dizer, fala com palavras de Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É porque Jesus sabe que dependemos dele. E ele, como sendo o nosso fiel pastor, o nosso bom pastor, nem um dia sequer da nossa vida, ele nos deixará sozinhos a mercê. Ele nos deixará sozinhos, aleluia, nos perigos, a qual, aleluia, estamos sujeitos, aleluia, a passar. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, fugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Oh, glória, louvado seja Deus. Primeiro, irmão, nós temos que entender o contexto da parábola de Cristo. A ovelha, aqui em Lucas, capítulo 15, verso 8, ela estava perdida. Então, ela precisava, aleluia, ser encontrada. Ela precisava, aleluia, glória, ser guiada. Ela precisava de um direcionamento. O que me chama a atenção é que alguém vai perceber, aleluia, a ausência dessa ovelha. Alguém vai notar, alguém vai perceber que estava faltando essa ovelha. E o que me chama a atenção é que o Senhor faz a comparação de alguém, aleluia, glória, que tem 100 ovelhas. E agora, aleluia, ao arrebanhá-las, ao reagrupá-las para levar para o aflito, percebe que lhe faltou uma. Qual desses, aleluia, não deixaria as 99 no deserto e procuraria aquela que se perdeu? Aleluia, glória. E muitas das vezes encontramos essa ovelha perdida ao buscá-la, ao notarmos, porque para buscar precisamos primeiro notar a sua falta. Primeiro precisamos se dar conta da sua ausência. Precisamos primeiro entender o valor, aleluia, que tem uma ovelha no rebanho, no aprisco. Precisamos entender o valor de uma alma. Precisamos entender o valor, aleluia, glória, na individualidade e não no coletivo. A gente precisa entender o valor que cada um daqueles que o Senhor confiou na nossa mão tem. E quando a gente tem essa percepção desse valor, né, na sua individualidade, é que a gente vai se predispor aí atrás, a buscar a ovelha que se perdeu. O que me chama a atenção é que, muitas das vezes, essa ovelha vai estar ali com medo, vai estar sofrendo os danos do tempo, talvez o frio, talvez a chuva, né? Essa ovelha talvez esteja cheia de carrapichos, talvez essa ovelha vai estar ferida, e aí entra, aleluia, glória, o papel e a função do cuidador, do pastor, que ao encontrá-la, muitas das vezes, aleluia, glória, precisa guardar, aleluia, o cajado, precisa guardar a vara, e precisa abraçar a ovelha, e precisa colocar nos seus ombros, precisa tirar os carrapichos de novo, precisa, aleluia, tratar das suas feridas, precisa tratar dos seus hematomas, aleluia, e se alegrar pela ovelha que se perdeu.
e que foi achada, glória a Deus. Muitos, aleluia, glória, estão perdidos e têm medo de retornar para o aprisco, porque sabe que vão ser subjugados, sabe que vão ser rejeitados, sabe que vão ser abandonados. Meus irmãos, nós precisamos replicar aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos aprender que não somos nós, como meros mortais, que vamos fazer a obra na vida de alguém. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu olho para a palavra, eu vejo exemplos de alguns pastores que poderíamos citar, por exemplo, né, o exemplo de Abraão, Moisés, Davi. E no exemplo de Davi, eu quero parar um pouco aqui, aleluia, eu quero frisar algumas características do pastoreio de Davi. Meus irmãos, aleluia, esse pastoreio, esse cuidado que Davi tinha com as ovelhas, precisa ser replicado. Esse cuidado que Davi tinha, né, na sua função de cuidar das ovelhas do seu pai, nós precisamos se atentar com cuidado para isso. Nós precisamos se atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina através do pastoreio de Davi. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, mesmo sendo desprezado, esquecido. Não, aleluia, glória, estava na mesa com seus irmãos, porém, não replicava nas ovelhas as humilhações que passavam, não as tratava com desprezo, muito pelo contrário, ele amava as ovelhas. E vemos esse amor, aleluia, vemos como Davi amava as ovelhas, no cuidado que ele tinha com elas. Quando a gente vai conhecer, irmão, quando alguém está cuidando, quando alguém está zelando, quando alguém está amando as ovelhas, a qual Deus colocou, aleluia, glória, na sua mão, quando esse alguém mostra com as suas atitudes, quando alguém vai além das palavras, porque, aleluia, dizer que ganhou, quando o Espírito Santo de Deus já levou lá para dentro do templo, dizer que ganhou, quando o Espírito Santo de Deus já fez o trabalho de convencer a pessoa aí, de convencer a pessoa a levantar a mão e confessar Jesus é fácil, dizer que ganhamos almas. Eu quero ver buscar nas baladas, nas vielas, nas feiras, na prostituição, né, nas drogas. Eu quero ver buscar, aleluia, no espiritismo, na macumba. Eu quero ver buscar, irmãos, na boca de fumo. Eu quero ver tirar do tráfico. Oh, alabará, subcanca, amaia. Quantas pessoas batendo no peito, aleluia, dizendo, eu sou ganhador de alma, aleluia, glória, mas tem se apropriado, na verdade, daquilo que o Espírito de Deus tem feito, aleluia, glória, mas não tem a capacidade de assistir, de cuidar, após o Espírito Santo de Deus ter feito a maior parte do trabalho, ter feito a parte crucial e principal do trabalho. Oh, aleluia, glória. Quando que Davi prova para nós esse amor que ele tinha com as ovelhas? Primeiro, não replicando nas ovelhas o maltrato que ele recebia dentro da sua casa, a indiferença que ele recebia da sua casa. Ele tinha cuidado pelas ovelhas. Davi, ele cuidava, defendia, lutava contra urso e leão para livrá-las dos seus predadores. A Bíblia diz que, na ocasião que os irmãos de Davi estavam na batalha, aleluia, contra os filisteus por Saul, agora o seu pai vai chamá-lo. O seu pai vai dizer, olha, vai, aleluia, leva esses pães para os teus irmãos, esses queijos para os capitães dos exércitos, e traz notícia dos teus irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai obedecer, aleluia, glória a Jessé. Davi vai obedecer a seu pai. Davi vai deixar o pastoreio. Davi vai deixar as ovelhas. Mas sabe o que me chama a atenção disso? É que Davi, ele vai deixar um outro pastor, ou glória, cuidando das ovelhas. Davi não deixou as ovelhas desgarradas. Davi não deixou as ovelhas desamparadas. A Bíblia diz que quando Davi chegou no acampamento onde estava o povo de Israel encurralado, afrontado, humilhado por Golias, a Bíblia diz que, aleluia, glória, Davi ele vai se propor a lutar contra Golias. A Bíblia diz que vão notificar Saul que Davi queria lutar contra o gigante. Aí Saul
vai dizer para ele: tu é um menino. Golias, um guerreiro nato, a qual já tem ganhado vitórias em batalhas de batalha. Quem sabe Saul vai dizer para Davi: conta nenhuma experiência sequer que tu tenha. Aí Davi vai dizer: olha, teve um dia que eu estava apacentando as ovelhas de meu pai e veio contra a rebaia. Falava furicanta, lamaia, oh glória. E veio contra elas um leão, aleluia, glória, e o urso, e arrebatava elas, aleluia. E eu, aleluia, a tomada da sua boca, aleluia, e vindo contra mim, oh, aleluia, eu os despedaçava. Davi vai contar que ele rasgou o urso pelo meio por conta de uma ovelha. Davi vai contar que rasgou, aleluia, o leão pelo meio para defender uma ovelha. Oh, glória a Deus, aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, glória, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, em 1 Samuel 17, diz que Davi deixou o pastor cuidando, aleluia, das ovelhas para obedecer a ordem de seu pai. Ele podia deixar lá, as ovelhas não eram dele, eram de seu pai. Ele podia deixar lá de qualquer jeito e sair. Se fosse alguém que não tivesse amor, irmãos, ia sair disparada, ia deixar as ovelhas correndo perigo, né, do deserto, aleluia, sem água, aleluia, sem ter o que comer. E quantos estão assim? Quantos pastores que estão assim? Aleluia, glória, abandonando as ovelhas com sede, a mercê dos perigos, aleluia, do deserto. Quantos pastores, aleluia, que estão fazendo assim, deixando as suas ovelhas a perecer, a padecer nesse... Aleluia. Quantos pastores negligenciando aquilo que Deus tem, aquilo que Deus tem ordenado e falado. Mas Davi, ele vai fazer, aleluia, glória, que tenhamos esse exemplo de como se deve, aleluia, glória, fazer para cuidar daquelas ovelhas que não pertencem a nós e pertencem a Deus, e que um dia teremos que dar conta, que um dia teremos que prestar conta, e um dia teremos que devolvê-las, aleluia, para o Senhor. Oh, glória. Um dia teremos que apresentá-las para Deus. Está dando eco aqui, né, irmãos? Santo Deus. Está dando para ouvir aí, irmãos? Dá uma glória a Deus aqui. Estou ouvindo agora. Está dando bastante eco. Santo Deus. Aleluia. E Davi chega, aleluia, contando as experiências que ele teve ao cuidar das ovelhas do seu pai. Oh, glória. A Bíblia vai dizer, irmãos, oh, glória, as experiências que Davi tinha, aleluia, ao apacentar as ovelhas, o amor e o cuidado que Davi tinha. Ele, aleluia, teve a confiança de Saul. Aleluia, glória. Ele agora traz, aleluia, aquilo que estava com a vida dele. O amor pelas almas, o amor pelas ovelhas, pela obra de Deus, amor pelo nome de Deus, só cuida bem das ovelhas. Quem ama o nome do Senhor, quem ama a obra do Senhor, quem ama quem Deus é na sua vida, quem entende, aleluia, glória, antes de ser pastor, antes de ser líder, aprende, aleluia, a importância de ser liderado, aprende o valor de ser ovelha. Tem gente que nunca foi ovelha. Tem gente que nunca foi pastoreado. Nunca foi apacentado. Mas ele quer apacentar. Mas ele quer liderar. E a gente vê que essas pessoas fracassam na missão. São carrascos, intolerantes. As pessoas só tratam com cajado. Como se Deus fosse só cajado. Como se Deus não tivesse o cuidado de tratar as feridas, de tirar os carrapichos. Né? Como se Deus tratasse enquanto tempo a pé de fogo. Mas o bem que recebemos, aleluia, glória, e temos de graça, mas não conseguimos replicar. Porque a nossa causa, a nossa dor, o nosso problema, né? Aleluia, precisa ser assistido. Mas a causa de alguém é muitas vezes falta de vergonha, é falta de compromisso, é falta de buscar Deus, é falta de orar. E é porque a gente muitas vezes não se compromete com a causa de alguém. E a gente quer olhar só para o nosso ego, o nosso inimigo.
esquecendo que alguém também teve que pagar preço por nós, teve que dedicar para a gente se firmar. Porque, irmão, até para firmarmos, a gente deu trabalho. A gente gastou muito joelho, alguém gastou muita lágrima, alguém derramou muita oração nos pés do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Aleluia, que minha mãe não desistiu de mim. Orou, pagou preço, aleluia, glória, estava nas oitavas, aleluia, glória, e ela, aleluia, com Deus no controle, deu conta do recado, não desistiu de mim. Oh, glória a Deus, e hoje estou aqui, aleluia, na presença de Deus, fazendo a obra, e pastoreando, aleluia, mas entendendo, aleluia, glória também como é, aleluia, glória de ovelha, como é que é apacentado, como é a função de apacentar, aleluia, como que deve apacentar, que a filha de Davi, aleluia, glória, apacentava, com cuidado, aleluia, com defesa, aleluia, glória, enfrentando muitos leões, aleluia, glória, para tirar uma ovelha das garras do inferno, para tirar uma ovelha das garras da perdição. Oh, aleluia, glória, imagina que eu faço experiência, pastor. Olha, as ovelhas de meu pai, e vindo o urso e vindo o leão, eu não me acompanho. Não vi o perigo, eu enfrento, aleluia, glória, porque ele sabia o valor do que é ovelha. Ele sabia, aleluia, a função, aleluia, glória, que ele exercia diante do seu pai. Oh, glória, porque às vezes nem o seu pai, José, reconhecia o seu valor. Nem seus irmãos, talvez, estavam perto daquilo que ele fazia, mas o céu via. Mas Deus via, Deus sabia, aleluia, a sinceridade de Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, verso 34 e 35, que Davi vai narrar para Saul as experiências que ele teve no seu ministério, na sua função de pastorear, de apacentar ovelhas, do glória. Aleluia, precisamos saber, aleluia, o estado, aleluia, como se forma as ovelhas a qual Deus tem desconfiado. Aleluia, Davi entendia, aleluia, glória, a circunstância, aleluia, das ovelhas, dentre elas, a fragilidade, a dependência, aleluia, glória. É por isso que no Salmo 23, Davi se coloca como ovelha, e Deus como sendo seu fiel pastor, glória, o qual, aleluia, glória, o guiado, águas tranquilas e pastos verdejantes, glória. Esse é o papel do pastor. Guiar suas ovelhas onde tem passagem, guiar suas ovelhas onde tem água fresca, aleluia, glória. Mas no verso 5, Davi fala algo, aleluia, no Salmo 23, que me prende a atenção. Unge a minha cabeça de óleo e o meu cálice transborda. Oh, meus irmãos, é muito profunda essa palavra, aleluia, porque de tempo em tempo os pastores ungiam a cabeça das ovelhas. Oh, glória! Aleluia, glória! E o cheiro do óleo afugentava alguns besouros, alguns insetos que às vezes adentravam no ouvido das ovelhas, fazia elas se debaterem, agonizando por conta do caos que causava nos seus ouvidos, né? Os besouros, os insetos que adentravam no seu ouvido. E muitas das vezes as ovelhas batiam a cabeça, desesperada para se livrar, aleluia, daquela perturbação na mente, dos besouros dentro, né, do seu ouvido, zunindo, fazendo barulho. E elas começavam a bater a sua cabeça, aleluia, glória, e em muitos casos tinha até óbito. Muitas das vezes elas até, com esse tempo de se aliviar do barulho na cabeça dos cachorros, elas acabavam se matando. E quantas pessoas que o diabo vai infiltrando, muitas ovelhas que o diabo vai infiltrando, angústia, ansiedade, depressão, opressão, angústia, e a gente está ainda indiferente. Eu estava numa live essa semana passada e chegou a notícia, a live virou uma atenção, a live ficou em caos. Porque chegou a notícia de uma jovem de 36 anos, esposa de um irmão que também estava na live. Ele estava em Pernambuco e ela estava em dor. E agora chegou a notícia que ela tirou a sua vida.
ela tirou a sua vida. Oi, irmãos. Oi, irmãos. A gente precisa concluir. Lembrar daquela questão a nossa volta. Tem pessoas, aleluia, que vivem, aleluia, glória a Cristo, carrancadas, amarguradas. E muitas das vezes ninguém olha para a cara dessas pessoas. Ninguém olha para elas. O Evangelho não é abrir lugar de você defender a sua causa própria. O Evangelho não é lugar para você defender a sua prosperidade. O Evangelho não é lugar de você granjear a vida que você não. O Evangelho é lugar de você propagar o reino de Deus e explicar a vontade de Cristo para alcançar a vida. A gente precisa entender e saber o estado que está as ovelhas. Porque não são nossas. E nós vamos ter que prestar conta dela. Então ele diz, unge a minha cabeça com óleo no carro, e a notícia chegou que a sermão estava na live, a sermão escutada, a irmã dava a palavra, mas dentro dela havia uma angústia, uns besouros, né? Havia adentrado no pensamento dela, no ouvido dela soprando, você não tem valor, tira a sua vida. E Cristo disse assim, porque depois da parábola da ovelha perdida em Lucas, capítulo 15, verso 2, vamos ver a parábola da dracma perdida. Onde essa dracma se perdeu? Dentro de casa. E todos estão perdidos dentro da igreja. Sem propósito, sem terem paz, sem terem alento, sem terem certeza de que Deus irá mudar as suas histórias. Oh, aleluia, glória. Aleluia, glória. Unge a minha cabeça com óleo do cálice, glória. Porque eu derrame seu precioso óleo aqui na tua cabeça. O Senhor quer, aleluia, como a gente pega todo dia por conta da oração. E as pessoas que alcançam hoje, não são que pegar para julgo e que põe com liberdade. Sabemos, aleluia, que o estado das ovelhas não importa para muitos. Porque o que muitos querem é só a lã e a gordura das ovelhas. Tem muitos que só se importam com a gordura e com a lã das ovelhas, nada mais importa. Tem muitos que tratam as ovelhas como não número. Se tiver 100 ovelhas e estiver dando o resultado que eles esperam, louvado seja Deus, Deus está conosco. Se tiver 50 ovelhas de repente, sair a metade, mas o resultado for o mesmo, Deus está conosco, glória a Deus. Vamos atrás, não é o ovelha é bode, né? Assim que a gente se comprometa. Tem gente que não quer se importar com as ovelhas, com o estado das ovelhas, tem que ter a lã e a gordura. Infelizmente, tem gente que se preocupa com aquilo que pode grandear no ministério. Então, a gente pode se compadecer. Eu lembro de Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido por conta da obra do Evangelho de Cristo. Paulo começa a rir porque ele era pobre, porque gastara, porque viveu a sua vida, gastou seu tempo, gastou seu recurso em prol de pregar o Evangelho, em prol de ganhar almas, e acompanhar ovelhas. Oh, glória! Uma prisca de glória. Tem gente que não protege, não guia as ovelhas. Aleluia, glória. Daí a gente vê o texto no capítulo 10. Aleluia, glória. A diferença do pastor e do mercenário. O Senhor vai dizer no verso 11: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas eu acredito no verso 12. Mas o mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas. Vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e quantos agem assim, irmão? E quantos agem assim, né? E quando aleluia, vem o lobo, quando vem a luta, quando o diabo se levanta, eles abandonam as ovelhas. Deixa o diabo tirar da presença, deixa o diabo arrebatar como emprego, como alguém que não tinha que cuidar. Porque
o mercenário não está preocupado com a ovelha, está preocupado com a sua lã, está preocupado com a sua gordura. Ele vai fazer, quando ele vai escapar, lutar pela sua própria vida. Aí entra aquela questão, cada um por si, Deus por todo. É complicado, santo Deus. Aleluia, glória. Verso 14 diz assim: o mercenário foge porque é mercenário. Não nem pelo fato de ele ser mercenário, dele equilibrar outra coisa, dele ter outros propósitos. Então, por isso que ele foge. Ele é mercenário, ele não está preocupado com a causa das ovelhas. Ele é simplesmente um mercenário. Então, quando o lobo se levanta, quando o diabo se levanta, ele foge. Ele abandona o diabo. Eu vi uma coisa tão triste. Eu fui num congresso, e o pastor pregando, o pastor muitos anos pregando. Eu disse que estava num lugar e tinha mais de 10 pastores em cima do altar. Entrou um endemoniado na igreja, processo. E aí desceu, o diabo estava muito perto desse cidadão, desceu 10 pastores lá. Um colocava a mão para expulsar, o outro colocava a mão para expulsar e era xingado. O outro colocava a mão para expulsar e empurrado. Aí sabe o que ele falou? 10 pastores desceu, não aconteceu nada. Não conseguiu expulsar o demônio. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu concluo com isso, irmão. Tudo mercenário. Porque eu não conheço o demônio. Eu não conheço a lei principal e potestade que resiste à autoridade que há no nome de Jesus. Então, quando vem o lobo, né, o mercenário foge, se acovarda, ele não tem compromisso com o bem-estar das ovelhas. Ele não tem compromisso em que as ovelhas, enquanto verdejando, e água tranquila. Não. Ele só quer tosquear a lã das ovelhas. Ele só quer arrancar a gordura das ovelhas. Mas Deus está vendo. Então ele foge porque simplesmente ele é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Mas o Senhor diz: eu sou o bom pastor, e pelas ovelhas eu dou a minha vida. Glória. Aleluia. Meus irmãos, sabemos que Abraão foi um bom pastor, sabemos que Moisés foi um bom pastor, entre outros. Sabemos que Davi foi um bom pastor, mas nenhum desses deu a sua vida por uma ovelha, por suas ovelhas. Mas Jesus é o fiel e bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Eu estava conversando hoje com uma jovem muito talentosa, uma jovem que compõe louvores, uma jovem que tem sede de fazer a obra, de propagar o evangelho. Quando a igreja cortaram a oportunidade dela, na igreja não deixaram mais ela, aleluia, glória, fazer exercer o seu ministério por conta de perda, de trava, ela foi adquirir enfermidades espirituais, depressão, ansiedade, e no meio desse processo, ela ainda perdeu a sua mãezinha. E o ministério fez o quê? Acortou. Não deixou ela mais exercer a maconha, não deixou ela mais fazer a obra. E aí ela falou: já que eu não posso fazer na igreja, eu vou, aleluia, glória, propagar o evangelho nas redes sociais. E aí viram e falaram: olha, fulano está pregando lá na internet, fulano está deixando palavra lá. E aí o pastor veio, chamou ela e falou para ela parar. Irmão, santo Deus, de quem é a causa? De quem é o evangelho? De quem é as ovelhas? E somos nós para determinar o que se deve fazer, como se deve fazer, ou determinar os modos que alguém precisa fazer, seguir. Irmãos, a Bíblia diz que cada um tem que ficar na vocação que foi chamado. Eu não posso, simplesmente intervir na vida de alguém, né, e ser um atrapalhador. E querer ter, né? Querer ter, aleluia, 30 coisas em cima da ovelha e não a iniciativa que motiva, que ajuda. As ovelhas estão agora dentro da igreja, depressivas, oprimidas. O
Quantos ovelhas estão sofrendo com a tirania de falsos líderes que não visitam, que não oram, que não querem nem saber como estão as ovelhas, mas haverá um tempo que teremos que dar conta de cada uma das ovelhas. Oh, aleluia! Eu quero ver qual vai ser a desculpa. Eu quero ver qual vai ser, aleluia, glória, o argumento, aleluia, para o dono das ovelhas. Oh, aleluia! Aleluia, glória! Aleluia, vamos falar que dava trabalho demais? Vamos falar que não queria nada para nada? Porque a Bíblia diz que ninguém se oculta dos olhos do Senhor. Aleluia, glória! Quanto tempo, muitas das vezes, aleluia, a ovelha está esperando uma visita. A ovelha está esperando uma oração e nada. Um dia, irmãos, eu fiquei enfermo. Eu estava pregando, já passou. E aí, bateu uma angústia, bateu uma aflição tão grande, o diabo me retalhou, eu perdi a força. Eu ia pregar numa igreja, na região de Campinas. Eu liguei para os pastores e falei, pastores, me visitem, vem orar comigo. Eu estou debilitado. Eu sofri um bombardeio do inferno, eu estou de cama, sem força. Ô irmão, se não fosse Deus me levantar, eu estava na cama até hoje. Esse é o amor que as pessoas têm pelas ovelhas, que as pessoas estão tendo pelas almas. Não querem se comprometer, sabe por quê? Porque chega um ponto de que quando o pastor se compromete com a sua ovelha, o pastor anda com a sua ovelha, ele se parece com a sua ovelha, ele tem cheiro de ovelha. E muitas vezes isso não é atrativo, não é atraente. A gente quer cheirar, aquelas glúteas importadas, a gente quer exalar, desagradável ao olfato de alguns céticos da fé, mas é bom que seria que a gente exalasse, aleluia, glória, o perfume da rosa do Sarão e do lírio dos vales, o glória tal é o Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Para encerrar aqui, irmão, eu lembro que Pedro agora, aleluia, vai ligar a Jesus. Quando Jesus, aleluia, glória, foi capturado, quando ele foi preso pelo soldado romano, Pedro vai passar a acompanhar Jesus de longe. E quando alguém chega para Pedro e vai dizer, estou andando com ele, não, eu nem conheço. E Jesus tinha acabado de dizer que Pedro negaria ele. Pedro negaria, porque Pedro estava dizendo, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Vai dizer, tu vai me negar e dar no canto. Três vezes tu vai me negar e dar no canto. E Pedro nega, e ele se decepciona. Ele pega as palavras de Jesus, ele se decepciona. Ele vai pegar suas redes e vai voltar a pescar. João e alguns outros discípulos vão acompanhá-lo. João capítulo 21. Mas a Bíblia diz que eles estavam pescando. E o barco estava a cerca de 100 metros da praia. Jesus, ele se posiciona, aleluia, glória, na praia. Tira a fogueira e começa a tapear. Ele vai dizer, aleluia, pegaram alguma coisa. E ele vai dizer, nada apanhando. O Senhor vai dizer, lança a rede do lado direito. Oh, glória. Céu. E quando eles lançam a rede, eles pegam 153 grandes peixes. João reconhece que era Jesus, realmente. Ele estava desnudo, vestido com as roupas. Ele se lança no mar. Oh, glória. Mas agora, quando ele estava na praia com Jesus, eu vou falar para Pedro, tu me amas. Glória. Então, a paciência minha ovelha. Pedro, tu me amas, oh glória. Aleluia, a paciência dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Aleluia, glória. A paciência das minhas ovelhas. Pedro, porque Jesus falou pela terceira vez. Deixa eu te dizer uma coisa, tu amas os teus, tu cuida dos seus cordeirinhos, tu amas o Senhor, tu apacenta as suas ovelhas, se preocupa com a causa, com o estado que elas estão, visita, abraça, ama. Eu fui para, aleluia, eu fui ministrar a palavra aqui, numa cidade próxima aqui, porque esse compromisso agora da live, eu preguei da obra,
E sabe qual foi a minha maior recompensa nessa noite? Foi as duas almas, aleluia, que foram conciliadas. Foi as duas almas que receberam a palavra e se abriram para a fé em Cristo Jesus. Então, aleluia, agora que a gente possa procurar o estado das ovelhas, a gente possa se importar com a causa e chamar para nós a responsabilidade. Porque Jesus conta conosco, que nós vamos apacentar os seus cordeiros, nós vamos apacentar suas ovelhas. E seguir o exemplo de Davi, nós vamos se levantar para defendê-las, para guiá-las, né? Para, aleluia, conduzi-las em águas tranquilas e pastos verdejantes. E havendo a necessidade de aumentá-las, nós vamos deixar elas sob o cuidado de alguém que ame, com amor, com desejo, a qual nós também temos por ela. Aleluia, procura conhecer o estado das suas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu gado, meu Deus, e aqui a gente venha fazer, e que a gente possa entender, aleluia, glória, que o Senhor chamou para esta obra, para cuidar daqueles que precisam ser cuidados, para apacentar aqueles que precisam se apacentar, que os nossos olhos se abram, que a gente possa enxergar aqueles que estão ao nosso redor, merecendo, a mercê do inimigo, aleluia, nas garras do inferno, e que a gente venha arrebatar as ovelhas de Cristo e agregá-las nesse aprisco, oh, aleluia, glória de salvação, nesse aprisco de glória que o Senhor nos propõe nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus possa te conduzir, que Deus possa te amparar, que Deus possa cumprir na tua vida tudo aquilo que tem te prometido e que você possa ficar com a sustentação de Deus, aprendendo que é com Cristo, porque Davi ele replicava muito bem o pastoreio de Cristo, os cuidados de Cristo. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bispo Mário, Amém, profeta. Deus abençoe pela oportunidade. Amém, guerreiro. Deus lhe abençoe mais uma vez. Como sempre, o senhor sempre disposto em prol do reino, nos atender. Que Deus recompense o senhor, sua família, teu ministério. Quanto o senhor fizer, venha ser próspero. Deus abençoe de verdade. Obrigado de coração. Amém, Varão. É uma bênção na minha vida. Eu admiro o senhor, amo a tua vida em Cristo Jesus. E não essa oportunidade, haverá outras também. Vai ser uma honra. Nome de Jesus. Obrigado de coração mesmo. Tivemos aí alguns imprevistos, né, quanto à transmissão, mas eu creio que a vontade de Deus foi feita e o nome de Deus será glorificado. Obrigado de coração, viu? Deus te abençoe, tá? Obrigado. Um abraço, bom descanso para o senhor e família. Amém. Bom descanso, Varão. Deus te abençoe sempre. Amém. Igualmente, em nome de Jesus. Com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. A paz, Deus te abençoe fortemente. Amém, meu querido. Meus irmãos, Deus abençoe você que permaneceu aqui até agora, você que chegou. Apóstolo Silas, Deus abençoe a tua vida. Evangelista Eduardo, um grande homem de Deus, Deus te abençoe. No nome de Jesus, você que chegou agora, Deus abençoe a tua vida, a tua família, ministério, tudo quanto fizer, venha ser próspero e abençoado no nome de Jesus. De antemão, quero já aqui deixar para os irmãos, que no dia 1º de maio, se assim o Senhor nos permitir, vamos estar retornando com os estudos do curso Seminário Eclesiástico Escola de Leões, tá bom? A qual vai ser 3 vezes por semana, será às terças-feiras, às quintas e ao sábado, às 22h30. Já você que quer fazer parte desse seminário, dessa terceira turma, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça, e o nome do Senhor tem sido glorificado. A você que permaneceu aqui até agora, meu muito obrigado. Deus te abençoe, você, casa, família. Tenha uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe e com Deus na paz do Senhor Jesus.